Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sinara, tá? Um prazer enorme estar com vocês aqui esse ano como professora de filosofia aqui na escola Stout, né? É um prazer enorme fazer parte dessa equipe, um prazer enorme estar como professora de vocês esse ano. Eu sou formada em História, tá? Me formei em 2018, na UnoOeste, e atualmente eu leciono aqui na escola de Santo Anastácio. Eu sou de Santo Anastácio, né, que eu não falei onde eu moro, né, eu sou de Santo Anastácio, e eu leciono aqui no Alice Maciel, tá? Esse ano eu vou estar com vocês como professora de filosofia. Eu tô fazendo esse videozinho para explicar mais ou menos como que eu quero que vocês realizem a atividade dessa semana, tá? Normalmente, eu sempre, como nós estamos nesse ensino híbrido, né, uma turma, e a gente ainda não voltou, eu costumo ter algumas gravações e enviar para vocês depois, porque aí é mais fácil também na hora de vocês realizarem uma atividade, na hora de vocês realizarem uma prova, por exemplo, e também a gente vai estar destrinchando, né, discutindo mais sobre todas as aulas do Centro de Mídias nas nossas aulas também, tá? Aprofundando mais sobre os assuntos. Um dos primeiros pontos aí que eu coloquei na atividade de vocês, deixa eu colocar aqui, apresentar a minha tela. Minha tela vai apresentar aí para vocês. Vamos lá. Um dos primeiros pontos que eu coloquei aí para vocês, deixa eu subir aqui o meu roteiro, é sobre acompanhar as aulas de filosofia, tá? No Centro de Mídias. As nossas aulas, elas acontecem toda quinta-feira, tá? Eu vou estar sempre mandando para vocês também um lembretezinho sobre essas aulas. Vocês podem ficar tranquilos que eu vou estar sempre postando nos nossos grupos também, tá? E o que eu preciso que vocês realizem nessas aulas? Além da tarefinha que aparece lá no final das três aulas, né? Aparece a tarefinha dentro do chat de vocês. Eu preciso que vocês realizem um breve registro, tá? Dessa aula que vocês tiveram no caderno de filosofia, tá? Colocando o tema, né? Colocando a data da aula, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, vocês não precisam ter medo de vir falar comigo, tá? Ter vergonha de vir falar comigo, não. E às vezes, se eu expliquei alguma coisa para vocês também, vocês ainda não conseguiram entender, pode perguntar quantas vezes for necessário, que a professora vai explicar para vocês quantas vezes for necessário, tá? E eu gosto dessa interação. Eu já vi que vocês são uma turma que interagem, eu já vi que vocês são uma turma que estão lá interagindo no Centro de Mídias, e isso é muito bom, isso é excelente. E até elogiei, né, vocês, porque eu não tinha essa interação até então com os meus alunos pelo Centro de Mídias, e eu vi que vocês são uma turma que interagem, vocês estão assistindo a aula ali, tô assistindo a aula aqui e tal, professor, oi, presente e tal, e isso é muito bom, é muito bacana, isso vai para vocês, você só tem a ganhar com isso, beleza? Essa atividade que eu coloquei para vocês, ela é referente à nossa aula do Centro de Mídias do dia 12, tá? Surgiram algumas dúvidas, e isso é bom, porque o filósofo que a gente vai tratar hoje é o Descartes, que ele fala para a gente que o ser humano, né, o homem, ele só tem certeza de alguma coisa através da dúvida. Que através do método da dúvida, a gente consegue adquirir o conhecimento verdadeiro, a gente consegue alcançar o conhecimento através da dúvida. Então, duvidem de tudo quanto for possível, tá? Professora, surgiu dúvidas sobre a atividade que você passou. Ótimo, vocês já estão praticando o que Descartes trouxe para a gente sobre duvidar, que a gente só adquire o conhecimento através da dúvida,
tá? E aqui eu trouxe para vocês um breve trechinho, né, sobre quem foi Descartes, as principais ideias dele. Trouxe também um trechinho da aula do Centro de Mídias, do textinho que foi passado lá para a gente, tá? Dentro desse texto, a gente tem uma famosa frase aí de Descartes, que era penso, logo existo, que o ser humano ele só é um ser pensante porque ele duvida, tá? Então, a gente tem essas questõezinhas aí para a gente trazer dentro dessa aula. Eu vou estar destrinchando com vocês também, destrinchando não, né? Vamos falar num termo assim, aprofundando mais com vocês sobre essas atividades, sobre a aula do Centro de Mídias, tá? Vamos lá. No nosso primeiro quadrinho, como sugestão de atividade, eu trouxe um quadro para vocês, para a gente ter mais ou menos uma sugestão, né? Um exemplo de como que a gente vai seguir na atividade anterior, tá? Nós temos como 5 faculdades mentais ou intelectos, né? Nós temos 5 sentidos, né? Que Descartes trazia para a gente. Um deles, razão, o outro, a percepção, o outro, juízo, a imaginação e a memória. O que eu quis trazer para vocês com essa atividade, né? Que foi até uma atividade proposta dentro do Centro de Mídias, tá? Dentro dessa atividade, nós temos aí alguns exemplos de como a gente pode praticar usar essas diferentes atividades do intelecto no nosso dia a dia, tá? Como que a gente pode usar esse intelecto, como a gente pode usar esse método da dúvida, esse discurso, né, do método de Descartes, no nosso dia a dia, como que a gente pode trazer essa filosofia para o nosso cotidiano. Vamos lá. Dentro dessa atividade, a gente tem 3 exemplos, tá? A gente tem os nossos sentidos, né? Nosso intelecto, a nossa razão, a nossa percepção, o nosso juízo, a nossa imaginação, a nossa memória. E se a gente fosse trazer esse discurso para a nossa realidade, para o nosso cotidiano? Vamos lá. Como vocês estão aí no 2º ano, a gente já tem uma turma que já está avisando o mercado de trabalho, a gente já tem uma turma que já está avisando, né, essa questão, já está indo em busca, né? Então, eu vou trazer esse exemplo que está dentro do nosso quadrinho para vocês, tá? Por exemplo, com a minha razão, em uma entrevista de emprego, se eu pensar com a razão, o que eu posso trazer aí como dúvida dentro dessas questões? A gente tem aqui como exemplo, qual roupa eu devo usar? Como eu devo me portar diante do entrevistador? E eu trago uma sugestão a mais ainda, que a gente pode usar a razão, né, desse primeiro momento aí. Por exemplo, qual a linguagem que eu devo usar na hora da entrevista? São alguns exemplos que, de primeiro momento, momentaneamente, né, eu penso com a minha razão de quais atitudes eu preciso tomar e através da dúvida, tá? Vamos agir agora com o segundo sentido, com a percepção. Como o entrevistador reage ao bom humor? Por exemplo, se eu for uma pessoa que queira trazer algumas piadinhas, tal, como que a pessoa do outro lado vai reagir? De que maneira a outra pessoa que estiver me entrevistando vai reagir? Quais as atitudes que eu tenho que ter ali na hora?
Até então eu não sei quem é o meu entrevistador, né? Quem é a pessoa que vai estar lá me entrevistando. Pronto. Segundo pontinho, usei a minha percepção. Terceiro ponto. Vou usar uma outra parte dos meus sentidos. Vou usar o meu juízo agora. Articular bem as ideias para responder o que me for perguntado. Também. Portar de maneira, como por exemplo, não usar muitas minhas mãos, não transparecer que eu estou apreensivo. Também é uma das questões que eu vou agir com o meu juízo. Vamos lá para um quarto sentido. A minha imaginação. Cheguei na empresa. Como vai ser trabalhar aqui? Como vai ser me portar aqui? Usei a minha imaginação. E a terceira é a minha memória. Levar todos os documentos pedidos. E às vezes ter até um outro documento a mais ali por precaução. Tá. Professora, mas o que você quer trazer tudo isso para a gente dentro dessa atividadezinha? O que eu aprendi com isso? O discurso do método de Descartes, ele traz para a gente todas essas questões. A razão, a percepção, o juízo, a imaginação e a memória. E a partir disso, ele traz para a gente que, a partir desses sentidos, a gente consegue o quê? Que são dúvidas, né? Ó, eu agi com uma dúvida na minha razão, eu tive uma dúvida lá, o que a minha razão me faz levar a crer, aí eu tive outra dúvida, que eu ajo com a questão da percepção, aí eu tive outra dúvida, que vai ser característica mais do meu juízo, da minha imaginação, da minha memória. Que eles são? Eles são como se fosse um caminho que a gente percorre para a gente conseguir adquirir o conhecimento. Aqui no caso, quando eu trouxe para vocês sobre a entrevista de emprego, é esse caminho que a gente percorre do discurso do método de Descartes para a gente agir no cotidiano, tá? Seriam como se fosse algumas questões que a gente usa o nosso intelecto, a gente consegue adquirir o conhecimento, a gente consegue adquirir um determinado objetivo a partir de questões ligadas ao cotidiano, a partir desse discurso, desse caminho, de percorrer esse caminho que Descartes trouxe para a gente, tá? Se a gente for lá dentro da nossa atividadezinha, esse foi o exemplo, tá? Que a gente teve. Dentro da nossa atividadezinha, tá? Eu vou pegar lá a parte de eleição. Eu vou percorrer esse caminho, tá? Eu vou percorrer esse caminho, vou percorrer essas atividades do intelecto para conseguir adquirir um determinado objetivo, não necessariamente conhecimento, tá? Mas um determinado objetivo. Vamos lá, em eleição. Vamos agir como se fosse a eleição do Grêmio. O que eu preciso ter como propósito? A minha razão. Vou usar a minha razão, tá? O que eu preciso ter como propósito para que a minha chapa seja eleita? Eu usei a minha razão aí. A minha percepção, agora eu vou usar a minha percepção. O que as outras chapas, né? Opa, a professora está escrevendo tudo errado. Grêmio estão propondo. Usei aí a minha percepção como juízo. Agora, ó, tô percorrendo o caminho do discurso do método lá, percorrendo todo esse caminho para conseguir adquirir o meu objetivo. Vamos lá, juízo. Não prometer aquilo que não será possível.
eu estou agindo com uma outra parte do meu intelecto. A minha imaginação. Agora, será que podemos ganhar com propostas ligadas ao fazer dentro da escola? E a minha memória, propostas de gremistas anteriores que não deram certo. A partir, ó, vamos lá, que é um pouquinho chatinho de entender mesmo, mas vamos lá, vou diminuir aqui um pouquinho a minha tela, que é para a gente ter uma visão mais ampla. A partir, ó, desse discurso, desse caminho que a gente vai percorrer, usando os nossos sentidos, a gente consegue alcançar, por exemplo, algum objetivo? Sim. Quando a gente traz propostas ligadas dentro da filosofia, que a gente pode usar dentro do cotidiano, a gente consegue entender que todas essas questões que os filósofos trouxeram para a gente consegue usar ela no nosso cotidiano. A partir de conseguir um conhecimento, de ir em busca de um objetivo. E a partir daí a gente consegue alcançar o nosso conhecimento. Vou explicar novamente, tá? Porque para mim, a maneira que eu expliquei também, para mim, ainda não ficou muito clara e eu acredito que para vocês também não tenha ficado muito claro. Vamos lá. A gente vai usar o nosso intelecto, as nossas atividades do intelecto, a gente vai percorrer esse caminho para conseguir atingir um objetivo, para conseguir adquirir um conhecimento. Vamos lá. Vou usar a razão. Na hora de escolher um curso da faculdade, por exemplo. Qual curso que eu tenho mais afinidade? Quais são as matérias, as disciplinas dentro da sala de aula que eu tenho mais facilidade, que eu tenho mais agilidade, que eu me consigo ter uma maior proximidade? Por exemplo, eu escolhi a história porque era um curso que eu tinha mais proximidade, era um curso que eu gostava muito, e na escola era uma das disciplinas que eu mais conseguia me identificar. Tá, beleza, usei a minha razão aí, tá? Com percepção. Uma das minhas percepções que eu usei na hora de escolher o meu curso, usando o meu segundo intelecto aqui, usando o meu segundo caminho que eu devo percorrer. Minha percepção. Como que eu vou conseguir conciliar o meu curso aí com o meu trabalho? É uma das questões que eu preciso passar, um dos caminhos que eu preciso percorrer para poder atingir o meu objetivo. Coloquei aí dentro do meu caminho que eu preciso percorrer. Tá. Aí agora eu vou usar um outro sentido meu, juízo. Será que eu tenho essa afinidade mesmo com esse curso? Ou essa afinidade ela não tá tão clara assim para mim, ou eu ainda tenho essa dúvida? Tá. Usei o meu juízo. Agora posso usar um outro sentido, que eu estou percorrendo um caminho para conseguir atingir o meu objetivo. A minha imaginação. Será que eu vou estudar sobre civilizações antigas?
que foi uma das partes, né? Uma das matérias que eu interagi aí com o História, será que eu vou estudar mais sobre essa questão das civilizações antigas? Quais são esses cursos? Nossa, será que eu vou estudar mais sobre o imaginário da Idade Média? É uma dos caminhos que eu tenho que percorrer. Aí eu vou lá na minha memória. Ah, porque eu me lembre, a história, ela não é o que eu acho que é. Pode estar dentro da minha memória. Entendeu? É um caminho que a gente vai percorrer para conseguir atingir um determinado objetivo. Para conseguir atingir uma determinada intervenção que a gente usa. O que eu quero trazer para vocês com isso? Que a gente usa a filosofia no nosso dia a dia. A gente usa esses sentidos. A gente percorre esse caminho, igual Descartes falou. Se não ficar tão claro ainda, pessoal, porque é uma atividadezinha um pouquinho complicada, aí vocês podem, tá, professora? E eu tentei trazer de uma maneira aqui mais sucinta, né? E aí eu já levei uns 20 minutos aí para tentar explicar isso para vocês, trazer, né, essa explicação para vocês de uma maneira que ficasse um pouco mais clara, porque é uma atividade um pouquinho complicadinha, tá? Mas se não ficar ainda, ó, professora, não consegui entender ainda, não, ainda tô dando uma viajada ainda, não tô conseguindo, tal, pode mandar mensagem para mim que eu vou estar explicando para vocês, tá bom? Eu vou finalizar aqui, porque senão eu vou ficar aqui falando, e às vezes pode confundir um pouquinho a cabecinha de vocês aí, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam? A partir dessa atividade, a gente consegue o quê? Identificar questões ligadas à filosofia que a gente usa no nosso cotidiano. Esse caminho, né, que a gente usa o nosso, deixa eu só voltar aqui para mim não falar errado, tá? Esse caminho que a gente usa aqui, a nossa razão, a nossa percepção, o nosso juízo, a nossa memória, que foi um caminho que foi percorrido por Descartes, é o caminho que a gente usa no nosso cotidiano para atingir um determinado objetivo, para atingir para fazer uma determinada intervenção dentro da nossa sala de aula, uma determinada intervenção dentro da escola, entendeu? É isso que eu quero que vocês entendam, que a partir de usar esses sentidos, que a partir de usar o nosso intelecto, né, essas nossas atividades do intelecto, a partir disso, a gente consegue atingir o quê? O nosso objetivo, assim como Descartes conseguiu atingir o objetivo dele dentro da obra, tá? Eu vou jogar esse videozinho aqui, subir esse link para o YouTube e encaminhar esse link no YouTube de vocês. E qualquer coisa vocês podem estar aí perguntando para mim, beleza? É isso por enquanto, tá? Qualquer coisa eu estou à disposição de vocês. Até mais.